Olá, sou Rafaela dos Santos e hoje vou falar sobre a vigilância ativa institucional. A aula de hoje faz parte do Projeto ECO e tem como parceiros a Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília e a PROEP. Por parte da Universidade de Brasília, por meio da Sala de Situação de Saúde do Departamento de Saúde Coletiva, essa estratégia faz parte do projeto IFES, que é o projeto de suporte das instituições federais de ensino superior à pandemia da Covid-19. Serão disponibilizadas aulas gravadas e aulas ao vivo no YouTube da PROEP, e por esse motivo é muito importante você se inscrever para que você não perca nenhuma aula. Bem, primeiramente é importante a gente descobrir o que é vigilância em saúde. A palavra vigilância, ela vem do latim e significa estar atento, precaver, ser sentinela, observar, enfim, vigiar, né? Dessa forma, os processos que envolvem desde a coleta de dados até a implementação de ações são chamados de vigilância ativa em saúde, ou seja, desde a extração de algum dado, desde a compilação desses dados até a tomada de decisão para a implementação de ações para melhora da situação de saúde, todo esse processo ele faz parte da vigilância em saúde. Ele é vigilância em saúde. A vigilância ativa ela acontece quando há uma busca intencional de casos referentes a um evento passível de vigilância. Ou seja, não se espera que os dados cheguem ao sistema. Geralmente, os agentes responsáveis, eles vão atrás dos casos, seja em registro no sistema, né, buscando ver se tem algum caso novo de determinado evento ou doença, e até mesmo em dados de rotina, né, como prontuários, entrada de pessoas, seja em UBS ou hospitais, enfim. É você ir atrás de possíveis casos ou de possível agravo, enfim, evento relacionado ao tema de interesse. E o que é a vigilância ativa institucional? A vigilância ativa institucional, ela acontece quando determinado lugar, determinada instituição, né, decide implementar um sistema de vigilância, seguindo essa premissa da vigilância ativa, que é a busca intencional dos casos, né? E tem como objetivo preservar a saúde dos colaboradores, né? A fim de evitar possíveis surtos e dar apoio aos colaboradores dessa instituição, né? E aí, quais são os objetivos da vigilância ativa institucional? Ela tem como principal tema a situação de saúde da instituição em si e das pessoas que fazem parte dela. Então, o primeiro passo é você conhecer a sua população-alvo, né? Conhecer a situação de saúde das pessoas que estão vinculadas a essa instituição. Ou seja, primeiramente, você precisa conhecer a população. Quem são as pessoas da instituição que vão fazer parte dessa vigilância ativa? Vão ser os terceirizados? Vão ser os servidores? Vão ser os estagiários? Vão ser aqueles contratados por regime CLT pela instituição? Onde essas pessoas vivem? Qual é o tipo de transporte que elas usam? Elas têm acesso a uma boa alimentação? Elas têm acesso a um hospital de referência? A UBS de referência? É sempre importante conhecer a realidade dessas pessoas para que você consiga entendê-las e compreendê-las a fundo, né? Porque muitas coisas se justificam, muitas situações se justificam a partir dessa premissa, a partir da situação de vida das pessoas, né? O segundo passo é monitorar essa população-alvo que você decidiu acompanhar a partir da vigilância ativa. Esse monitoramento acontece de que forma? Quando você quer acompanhar a situação de saúde, ou seja,
essa pessoa, de que maneira ela veio pro trabalho hoje? Ela conseguiu pegar carona? Ela conseguiu pegar o ônibus rápido? Enfim, ela teve contato com alguém que estava sintomática para Covid, por exemplo? Ela sentiu algum sintoma de Covid nas últimas 24 horas? Ela está tendo acesso a insumos básicos para a prevenção da Covid, como máscaras, água, sabão, álcool em gel, né, 70%? É monitorar diariamente ou em uma determinada frequência como que essas pessoas estão. Não somente a saúde biológica, dizendo, né? A saúde física, mas também entender a saúde mental, que é super importante. E isso precisa ser em uma determinada frequência, para você entender qual é a situação de saúde naquele dia, naquele momento, né? Porque pode acontecer de algum familiar, algum contactante estar sintomático, por exemplo, e é importante ter esses dados para que a vigilância ativa ela faça sentido, porque a vigilância em saúde, principalmente de doenças que têm uma alta transmissibilidade, é importante saber com que pessoas os colaboradores estão tendo contato, se as pessoas estão sintomáticas, e se esse colaborador pode ser um possível sintomático no futuro próximo, né? E a partir desse monitoramento, você consegue desenvolver ações. É a chamada tomada de decisão. A partir do momento que você tem esses dados sobre os sintomas que as pessoas estão sentindo geralmente, se os casos eles estão sendo a partir de outros contatos ou se acabou tendo um surto dentro da instituição, é a partir desses dados que a gente coleta no monitoramento que a gente consegue desenvolver ações, consegue tomar a decisão para desenvolver ações que melhorem a situação de saúde dos colaboradores dentro da instituição, a fim de promover ações, né, de biossegurança e deixar o ambiente mais propício a não ter surtos, a impedir que a situação se agrave e que perca pessoal, né, por um tempo. E aí vem como implementar essa vigilância ativa, né? O primeiro passo é a elaboração do formulário. O que você quer saber sobre essa população-alvo? Quais informações você quer coletar? De que maneira você vai elaborar essas questões de forma que seja de fácil interpretação, que seja objetivo e que você consiga coletar tudo que você realmente precisa, né? Para poder ter um panorama da situação de saúde das pessoas, da sua população de interesse. O segundo passo é você ter uma ferramenta para a coleta desses dados. É importante você estudar uma ferramenta que supra todas as necessidades, que consiga alcançar a sua população. Ou seja, vai ser um formulário online? Vai ser um formulário impresso? Eu vou fazer esse envio por e-mail, SMS? Vou mandar um link pelo WhatsApp. É importante que alcance a sua população para que o número de respostas ele seja bom, ele traga dados, né? Ele tenha validade. E a ferramenta para coleta de dados, ela também é super importante, porque é a partir dela que você vai definir a automatização desses envios, né? Se esses envios vão ser feitos de maneira automatizada, maneira manual, enfim. A parte da ferramenta é super importante, porque além de definir a forma de envio, você também vai definir como esses dados vão ser extraídos, como esses dados vão ser analisados, né? Porque se for papel, as pessoas vão preencher no papel, você vai passar para uma tabela Excel, enfim.
a partir da ferramenta que se define essas questões. E definir o fluxo para o monitoramento. Esse fluxo é o quê? Quem vai extrair esses dados, ou quem vai passar esses dados para o computador, enfim, para o sistema? Quem vai detectar possíveis sintomáticos, né, do agravo em questão, que a instituição quer se atentar? A partir daí, o que vão fazer com essas pessoas sintomáticas? Vai ter uma equipe na instituição responsável por acompanhar, por orientar, vai encaminhar essas pessoas para uma UBS, enfim, é esse fluxo sobre quem extrai os dados, quem repassa os sintomáticos, quem vai acompanhar esses sintomáticos ou orientar esses sintomáticos e quem vai retorná-los para o formulário, como a gente vai ver mais à frente. É muito importante definir a responsabilidade e o fluxo de entrada e saída das pessoas do sistema de vigilância ativa. E aí vem o fluxo de atividades, né? Que foi o que eu falei anteriormente sobre o fluxo de atividades, né? O fluxo desse monitoramento. Então, o fluxo de atividades, como eu falei, ele tem a primeira parte, que é a atualização dos dados extraídos da ferramenta de coleta, o repasse de sintomáticos ou positivos para as equipes responsáveis. Vale ressaltar que eu estou tomando como base a COVID, mas a vigilância, enfim, ela pode ser usada para outros agravos e doenças. A equipe entra em contato com o vinculado em questão, né, para poder entender a situação dessa pessoa. Esse vinculado entra para o sistema de acompanhamento. E esse sistema de acompanhamento, tem uma equipe de saúde dentro da instituição? Essa equipe vai acompanhar? Ou tem uma equipe que não é necessariamente de saúde, mas que vai conseguir orientar esse vinculado a procurar um serviço de saúde e a como fazer dentro do sistema de saúde para conseguir atendimento, enfim, e o passo a passo de como prosseguir a partir dali, né? E aí a equipe responsável, ela precisa acompanhar, seja todos os dias ligando e tentando entender a situação de saúde, né? Ou se for uma equipe apenas de acompanhamento, mesmo sem a parte de saúde envolvida de fato, por não ter profissionais de saúde, acompanhar buscando entender se conseguiu atendimento, se realizou exame, como a pessoa tá naquele dia, se surgiu mais algum sintoma, se ela tá conseguindo se recuperar, é bem importante. E daí, quando a pessoa se recupera, né, o vinculado se recupera, ele volta a receber esse formulário normalmente e o responde com a frequência estabelecida pela instituição, a fim de manter esse fluxo mesmo. Daí é importante se atentar para outros fluxos. A divulgação de dados ela é essencial, porque a partir daí as pessoas que estão respondendo o formulário vão ver que o que elas estão fazendo não é em vão. Aquelas respostas estão sendo utilizadas para alguma coisa. Então é importante divulgar esses dados para a população-alvo em questão, para elas terem noção também da situação de saúde que estão inseridas dentro da instituição, né? Outra coisa que é importante é a recuperação de pessoas que não respondem ao formulário, porque essa pessoa que não responde com a frequência ou simplesmente não responde, pode surgir dela o possível surto dentro da instituição. Então é importante tentar trazer essas pessoas, conscientizando elas, enfim, tentando insistir mesmo para que elas respondam e colaborem, né, para a saúde ali da população alvo. E também é muito importante disponibilizar canais para solicitações. Por exemplo, a pessoa entrou de férias e ela não quer responder o formulário durante aquele período de férias dela.
Então é importante disponibilizar canais para solicitações, para poder tirar dúvidas, dar sugestões, seja um número de WhatsApp, o endereço de e-mail, um site, um canal, né, para ouvidoria, enfim, é importante. E aí, tem as considerações finais. Como eu havia já dito, a vigilância institucional implementada em tempos de Covid, ela pode sim se estender para mais cenários, para outros agravos, principalmente voltado em instituições que têm apenas colaboradores voltados para a saúde do trabalhador, nas universidades, para os alunos, para a saúde mental e diversos outros agravos e doenças, enfim. Ela pode sim estender para outros cenários. Como eu também já havia dito, é importante fazer que os participantes entendam que ele é essencial para aquela vigilância. Ele é essencial, ele é um ponto importante para a saúde das pessoas inseridas dentro daquela instituição. Porque cada indivíduo ele vai ser essencial nesse processo. Então, é importante fazer com que essas pessoas entendam a relevância que eles têm dentro do processo de vigilância em saúde e a vigilância ativa, né? E a vigilância ativa ela vai estreitar laços, porque a instituição vai estar entrando pessoalmente, né? Pessoalmente em contato com os colaboradores e demonstram cuidado, demonstram atenção que às vezes não é escrachada, né? Então, esse sistema ele acaba aproximando o colaborador da instituição que ele está inserido. Isso é muito importante. E é importante também definir as ferramentas e os fluxos que vão fazer parte da vigilância ativa, que melhor se encaixe a logística. Então, como eu falei, a ferramenta ela precisa alcançar o público-alvo e precisa ser ágil dentro da lógica que a instituição funciona. E um bom exemplo de vigilância ativa hoje é o Guardiões da Saúde, né, que está sendo implementado no Distrito Federal e que vai colaborar para o monitoramento da saúde das pessoas nesse processo de retomada que a gente está vivendo. Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada.